O ano era 1990 e o Clive Barker já era um dos nomes mais instigantes do horror contemporâneo, seja na literatura, através de obras como Livros de Sangue e O Jogo da Danação, ou até mesmo nas telonas, graças ao sucesso comercial de Hellraiser, que na época já tinha se tornado uma franquia e estava ali se encaminhando para o lançamento do seu terceiro filme. Assim, o Barker fecha um acordo comercial com a Morgan Creek, um estúdio americano relativamente conhecido, e firma um contrato para 3 filmes. O primeiro deles seria A Raça das Trevas, adaptação do livro mais recente do autor, até aquela época, Cabal, que eu inclusive já comentei aqui no canal. E após uma produção relativamente tranquila e harmoniosa nos bastidores, o filme acabou, bem, sendo destroçado pelo estúdio. O próprio Barker passou muitos anos infeliz com essa adaptação, especialmente porque durante as gravações ele chegou a fazer o filme que ele realmente queria fazer. O problema foi que, na pós-produção, o estúdio se prestou a fazer uma série de mudanças e cortes significativos na visão original do criador, diminuindo alguns temas e discussões em prol de uma abordagem mais comercial. Só que mais de 20 anos depois desse lançamento, esse filme encontrou uma nova vazão, graças ao esforço dos fãs e uma campanha virtual massiva que foi alimentada por um grupo de admiradores do Barker. De um lado, a gente tem um corte definitivo do diretor, e do outro, esse grande leviatã da cultura pop, que é uma versão alternativa, feita por fãs, que compila tudo que foi excluído do longo original. E já que no último vídeo eu falei um pouco sobre o livro que deu origem a tudo isso, hoje chegou a hora de falar um pouquinho sobre Nightbreed e suas várias versões ao longo dos anos. Meu nome é Gustavo Fiô e esse é o Fita Maldita, e hoje guerreamos lado a lado ao povo de Midian pela libertação da Raça das Trevas. A primeira vez que eu vi Raça das Trevas foi mais ou menos ali quando eu comecei a descobrir um pouco o trabalho do Barker e ficar admirado por ele. Foi bem na época que eu li Hellraiser pela primeira vez e maratonei a saga de filmes, uns bons anos antes de começar aqui o canal. E já naquela época, eu lembro de ter ficado com alguns sentimentos contraditórios em relação ao filme. Em grande parte graças ao tom, que parece muito deslocado de tudo que o Barker costuma fazer. Tem muita piadinha fora de hora, muito gancho solto para uma sequência, parece até um filme do MCU, só que feito nos anos 90. E eis que anos depois, quando eu li Cabal pela primeira vez, eu decidi rever o filme e foi aí que eu descobri que, na real, existiam mais versões desse longa. E a que eu tinha visto pela primeira vez era o corte original de cinema que foi lançado lá em 1990. Então, eu fui pesquisando mais a fundo e conhecendo essas outras versões do filme. E foi interessante notar como essa é uma obra que evoluiu com o tempo, que ganhou novos significados e cuja relação com o público é uma parte crucial dessa construção, especialmente no que a gente conhece como o Cabal Cut, que é aquela versão feita pelos fãs. Só que para falar disso, eu acho que a gente precisa voltar aí para as raízes. Clive Barker, creator of Hellraiser, brings you a reason to really be afraid of the dark. Nightbreed. Lá pelo finzinho dos anos 80, o Barker descobriu um amor bem profundo pela fantasia, que acabou rendendo algumas obras bem interessantes, como Weaveworld, ou A Trama da Maldade, e também Cabal. E embora ele tenha soltado Cabal em 1988, apenas 2 anos antes do lançamento do filme, o Barker confessa que nunca pensou no livro como um pré-projeto para adaptação. Na real, aqui nesse livro que eu já tinha citado no vídeo anterior, O Mundos Sombrios de Clive Barker, ele conta: "Fico apreensivo com a ideia de fazer livros como um primeiro tratamento de um roteiro. Sou totalmente comprometido com a palavra escrita, muito obcecado. As ideias são redirecionadas para a tela, por assim dizer, mas não surgem dessa forma. Seria muito disruptivo para a forma como eu escrevo pensar assim. Mas enquanto estava terminando, percebi que o material se prestaria bem a uma adaptação cinematográfica." E para compor esse projeto, ele chamou muita gente com quem já tinha trabalhado anteriormente em Hellraiser, tanto dentro quanto fora das câmeras. O Doug Bradley, nosso eterno Pinhead, faz uma participação aqui como Lylesburg, o líder religioso da Raça das Trevas, assim como outros cenobitas do filme original, como o Nicholas Vince e também o Simon Bamford.
Ele chamou o mesmo diretor de fotografia, a mesma equipe de produtores, alguns conhecidos de antes de Hollywood, e o resultado foi uma gravação super envolvente, que acabou ganhando outro destaque no cenário de horror e da fantasia norte-americana. Vários cineastas e autores do gênero visitavam o set de filmagens e faziam participações especiais como figurantes. E além disso, o Barker também escolheu ninguém menos que o David Cronenberg para fazer o papel do Decker, aquele terapeuta que, na real, é um serial killer que é o principal vilão do livro, como eu comentei no vídeo anterior. Inclusive, o próprio Barker tinha grandes ambições para esse projeto. Na mente dele, o filme era como se fosse sua própria tentativa de fazer um Star Wars do horror e da fantasia, e o contrato original da Morgan Creek previa uma continuação para Nightbreed, embora ele ainda pensasse fazer um terceiro filme para fechar ali uma trilogia bonitinha. Só que a partir da pós-produção, o filme começou a enfrentar muitos problemas internamente, com o estúdio meio que sem saber como divulgar ou até mesmo vender aquele projeto. A Morgan Creek meio que não entendia que aquela era uma história de fantasia na qual você tinha que se identificar com os monstros, com as criaturas grotescas. E como consequência, eles acabaram se voltando para uma campanha de marketing que tratava a Raça das Trevas como um slasher com monstros, dando um destaque ainda maior para o personagem do Cronenberg, que aliás já é importante nessa história. E por achar que o filme não tinha muito apelo com um público mais culto, por assim dizer, o estúdio nem sequer fez sessões especiais para crítica, o que deixou o Barker bem ressentido na época. Aqui no livro ele comenta: "A lição que eu aprendi é que existem muitas pessoas que não querem nada diferente. Não querem uma visão única e pessoal. Mas para que fazer filmes que qualquer um poderia ter feito? Enfim, eu sofri as consequências, mas não me arrependo. Várias vezes ouvi comentários de gente reclamando de baixos níveis de leitura. Apenas não fazia sentido exibir Raça das Trevas para os críticos, porque as pessoas que veem esse tipo de filme não leem resenhas, se é que leem alguma coisa. O filme logo foi desqualificado como merecedor de uma crítica séria, então precisou ser vendido para um público que é o mínimo denominador comum. E o resultado acabou sendo bem evidente na bilheteria. Produzido com 11 milhões de dólares, o filme arrecadou em torno de 16 milhões, o bastante para se pagar, mas não suficiente para ser considerado um sucesso. E logo, o plano para dar continuidade a essa história foi por água abaixo, pelo menos no cinema. Depois, a história de Raça das Trevas acabou continuando ali nos quadrinhos. Mas apesar dessa desqualificação do filme por parte do próprio estúdio e essa decepção por parte do criador, Raça das Trevas acabou se tornando uma espécie de clássico cult. Mesmo embaixo de uma camada aterradora de mudanças e alterações, havia muito espaço para um subtexto queer, uma leitura sobre comunidades marginalizadas sofrendo com a intolerância de grupos dominantes. Com um séquito bem leal de fãs, Raça das Trevas acabou se tornando um daqueles filmes que sobrevive ao teste do tempo e cujas imperfeições são, por si só, dignas de nota, discussão e debate. Só que levou cerca de 2 décadas para essa visão profética do Barker ser concretizada da maneira que ele queria. Everything's true. God's an astronaut. Oz is over the rainbow. The Midian's where the monsters live. And you came to die. Em 2009, ou seja, 19 anos após o lançamento do filme nos cinemas, o Barker descobriu, na própria casa, uma caixa contendo fitas VHS das gravações originais de Raça das Trevas. E foi assim que começou todo o processo para dar início a um corte estendido do diretor. Então, alguns fãs conseguiram pegar esse material e reeditá-lo para ficar o mais próximo possível à visão original do Barker. E lá por 2012 ou 2013, tivemos as primeiras exibições do tal Cabal Cut. Esse lançamento logo levou a uma campanha de grandes proporções na internet, chamada Occupy Miriam, e que foi encabeçada pelos apresentadores do Clive Barker Podcast, um podcast que eu gosto muito e que é dedicado a dissecar, obra a obra, a bibliografia e o portfólio artístico do Clive. Essa campanha tinha como objetivo garantir um lançamento oficial da versão estendida do filme, e foi um processo bem difícil que levou vários e vários anos. Felizmente, em 2015, a Scream Factory, que é uma empresa de mídia física, DVD, Blu-ray, etc., conseguiu localizar alguns arquivos perdidos de Raça das Trevas e preparar um corte definitivo do diretor.
E como eu falei no vídeo passado, essa nova versão não foi editada pelo Barker, mas conta com a plena aprovação dele. Só para vocês terem uma noção, a versão original do cinema tem 1h40 de duração. Esse corte do diretor tem 2 horas, só que 40 minutos são só cenas inéditas e alternativas que foram cortadas pelo estúdio. E falando sobre esse corte do diretor, esse que foi lançado oficialmente em Blu-ray e que hoje em dia é a versão mais fácil de encontrar aí pelas esquinas mal iluminadas da internet, talvez essa seja a minha versão favorita do filme. Justamente pela forma como ele captura tudo que o Barker faz de mais sagrado em sua obra, que é justamente esse culto sacro ao grotesco e ao esquisito como uma metáfora para minorias e grupos marginalizados. Se aquele primeiro corte do cinema acaba dando mais foco ao Decker e seus assassinatos macabros, a nova versão já recaptura as intenções originais do autor, trazendo a Raça das Trevas como foco da narrativa. Esse povo que vive nas sombras do submundo e que precisa se defender da intolerância da humanidade. Basicamente, os X-Men só que LGBT. Ou seja, os X-Men. Eu acho bem fascinante assistir esse corte, especialmente colocando em contraste com a versão que foi para o cinema, porque ele expande muito das questões filosóficas e densas que o Barker traz lá no livro original. Um exemplo que eu acho bem importante é toda a relação sadomasoquista que o Decker desenvolve com o Boone e a Laurie, e como isso é realmente incorporado de vez ao enredo. Há também algumas mudanças em relação ao tom do filme, somem muitas das piadinhas fora de hora, os personagens ganham um pouco mais de nuance e contorno. E tem também algumas variações no que diz respeito ao final. Por exemplo, nessa versão, o personagem do Narcisse, aquele membro da Raça das Trevas que arranca a pele do próprio rosto, ele acaba morrendo de uma forma muito brutal pro Decker, o que não acontece no corte do cinema, que optou ir ali para um caminho mais feliz. E falando do ponto de vista de um fã que conhece o trabalho do Barker e sabe como ele gosta de expandir essas ideias em continuações, sequências e derivados, é uma pena que esse filme nunca tenha conseguido ter a continuidade do jeito que o Barker imaginava. Porque apesar dos deslizes, que ainda existem, já falo um pouquinho sobre eles, você consegue ver uma história cheia de potencial e que transborda todo esse senso de épico. Não é à toa que esse filme tenha conquistado um culto tão leal e tão firme, e que até hoje a gente veja as consequências disso através do Cabal Cut, que apesar de eu não gostar tanto quanto esse corte do diretor, acho sim um projeto muito impressionante, porque ele parte justamente dessa relação entre a obra e o público. You heard what he said. What chance have we got? They're armed. So am I. Come to Daddy. Eu acho que a maior graça da arte está justamente no diálogo que ela propõe com quem está consumindo. E, aliás, o uso desse termo, consumindo, é algo que me incomoda um pouco. Porque hoje em dia a gente está sempre consumindo algo. A gente transformou tudo em produto, em conteúdo. E esse consumo acaba substituindo, às vezes, a contemplação e a admiração, que são ações que eu acho muito mais envolventes quando a gente está falando de arte. E, aliás, eu acho que existe um abismo de diferença entre o produto que a gente consome e a arte que nos consome. Ó que bonito. E desde que as fitas VHS foram descobertas na casa do Barker, fãs do mundo todo logo se apropriaram desse conteúdo e tentaram montar sua própria versão. Pegar aquilo que lhes foi negado e construir algo novo em cima disso. E eu não sei, considerando toda a história de Cabal e como isso é adaptado no filme, eu acho que é um encerramento muito bonito para toda essa história. De lá para cá, esse Cabal Cut só aumentou de tamanho e relevância. Teve a campanha Occupy Median, que eu já citei, cujo nome, inclusive, foi dado pela Annie Bobby, a atriz que interpreta a Laurie no filme. E dali em diante, essa relação entre público e obra de arte foi ficando cada vez mais indissociável. A primeira versão do Cabal Cut tem alguns minutos a mais que o corte do cinema e foi exibido em um ou outro festival ou convenção de fã de horror antes da gente ter o lançamento daquela versão oficial do diretor. Desde então, com a descoberta de novos materiais e alguns conteúdos perdidos, esse corte cresceu. A versão mais recente do Cabal Cut tem mais de 3 horas de duração, só para vocês terem uma ideia.
E veja só, eu não acho necessariamente que ele melhore o filme original do cinema ou o corte do diretor. Na real, como é um projeto curado, editado e produzido por fãs, há um certo apego e sentimentalismo com a obra que acaba operando quase como uma faca de dois gumes. Por um lado, há uma reverência que é quase sagrada ao trabalho do Barker e que eu particularmente acho bonita, ainda mais considerando que ele nunca teve tanto reconhecimento quanto Stephen King ou outros autores de horror dos Estados Unidos, por exemplo. Só que, por outro, esse apego faz com que o filme não flua tão bem enquanto obra cinematográfica mesmo. Tem muita coisa que foi cortada ou omitida na versão final do diretor justamente porque atrapalhava o ritmo e o desenrolar da narrativa, ou simplesmente porque não combinava com o tom que o Barker queria trazer ali naquele momento. E aqui a gente tem muito desse material cru que caiu na sala de edição, pro bem ou pro mal. Tem algumas cenas também que não puderam ser totalmente restauradas, em algumas não há arquivo de áudio, então você não tem som, só legenda dos diálogos, e por mais que eu sinta que isso acabe atrapalhando um pouco da experiência como filme, ainda é bonito sim ver o zelo e o cuidado dos fãs em recuperar tanta coisa quanto possível. You've got to stop! Children down there. Killing children! Go ahead, faggot. Uma coisa que eu também gosto muito, tanto na versão do diretor quanto no Cabal Cut, é como alguns temas mais espinhosos são retomados, só que sem virar um grande tabu. É parte daquela narrativa e não tem como desassociar, tanto que é o que proporcionou várias leituras queer ao longo dos anos, mesmo numa versão mutilada pelo estúdio. Há muita coisa agindo ali no campo das alegorias no que diz respeito à mídia e sua população, obviamente, e como eles representam esses grupos marginalizados, especialmente pessoas fora da norma sexual. Midian é esse lugar que, mesmo habitado por monstros aos olhos da sociedade, é um oásis seguro, sagrado e que, apesar de ter suas regras rígidas, nunca recusa um refugiado. Outros personagens também acabaram ganhando um lado queer mais aflorado, como é o caso do Reverendo Ashbury, o religioso que acaba sendo bem importante na metade final da trama. E é até curioso porque ele é interpretado pelo Malcolm Smith, que depois ali chegou a ter um relacionamento com o próprio Clive Barker. O Barker já sofreu inúmeras tentativas de censura ao longo de sua carreira, especialmente nas obras que contam com algum tipo de representatividade ou leitura queer. E ver isso sendo reincorporado à trama é algo muito bacana, especialmente porque a sexualidade, o desejo, a lascívia e o tesão sempre foram tópicos centrais à obra do autor. É uma pena que a experiência original dele tenha sido tão ruim com esse projeto, com todas as interferências do estúdio. Mais do que qualquer filme da carreira do Barker, esse talvez tenha sido o que fez ele ficar mais decepcionado com Hollywood e com o lado corporativo da indústria. Só que isso é assunto para outro vídeo, quando eu for falar lá do terceiro e último filme dele. De uma forma geral, eu acho que Nightbreed, ou Raça das Trevas, tem um papel bem interessante, não só na filmografia do Barker, mas também nesse cinema de horror e fantasia que estava florescendo ali nos anos 90. Tem uma aura punk e transgressora que já é comum a todos os trabalhos do Barker, e para além disso, a metáfora desses monstros como minorias acerta em cheio por uma série de motivos. E ó, pra ser bem sincero, eu não acho que seja um filme perfeito em nenhuma das versões. Para começar, o protagonista vivido pelo Craig Sheffer é bem difícil de engolir. Eu inclusive já falei dele antes aqui no canal mesmo, porque ele também é o protagonista de Hellraiser Inferno, o quinto filme da franquia que também foi criada pelo Barker. E lá ele também já não é o melhor ator do mundo, que dirá aqui que ele tá pior ainda porque ele ainda tem que sustentar esse cabelo horroroso. Só que no fundo, eu acho que as melhores obras são justamente aquelas que nos marcam até pelos seus erros e pelos seus deslizes. E eu acho que Raça das Trevas é uma parada fundamental não só para quem gosta do trabalho do Barker, mas também para quem curte Dark Fantasy e coisas do tipo. No fim das contas, todos deveríamos querer ocupar e defender Midian, que, como eu tinha falado em algum momento do vídeo anterior, é esse jardim do Éden para aqueles que foram rejeitados pelo paraíso. Afinal,
É só quando a gente está às margens, a gente está indefeso e vulnerável, que a gente se preocupa de fato com o significado de palavras como santuário ou refúgio. E com sorte, Midian sempre vai ser um santuário para os temidos, odiados e hostilizados. Bem, pessoal, para fazer esse vídeo aqui eu passei 48 horas vendo todas as 3 versões de Nightbreed e lendo igual um infeliz. Então vocês imaginem aí como é que tá a mente do palhaço. Ainda assim, foi bem bacana revisitar e redescobrir um pouco mais desse filme e até olhar para ele com um pouquinho mais de carinho e reverência. Pode não ser minha obra favorita do Barker, e dos 3 longas dele, eu acho que esse é o que eu menos gosto. Só que ainda assim, é um prato cheio para vários debates e discussões, como tudo isso que eu falei aqui. E se você já viu Raça das Trevas ou alguma das suas versões, me conta aí embaixo nos comentários o que você achou do filme, se você gosta, não gosta, se você já assistiu o Cavalcante. Inclusive, para quem tiver interesse, essa versão de 3 horas e pouca, editada pelos fãs, tá disponível aqui mesmo no YouTube e você encontra aí com uma certa facilidade. Só que sem legenda. Para fechar esse vídeo, eu vou deixar de recomendação esse livro que eu li recentemente e que ficou muito marcado na minha cabeça. O Inferno que Nos Persegue é uma fantasia distópica escrita pelo Andrew Joseph White, que é um autor trans, inclusive. Aqui, a gente vai acompanhando a história de um rapaz que, assim como seu criador, também é um menino trans e que foge de uma seita fundamentalista religiosa que dizimou toda a população dos Estados Unidos e, desde então, governa o mundo inteiro com leis rigorosas e muito intolerantes. Esse rapaz, que é o Benji, ele acaba encontrando acolhimento junto a outros jovens queer e a partir daí a gente vai vendo como essa resistência sobrevive nesse mundo tão cruel. Só que o Benji também tem seu próprio segredo e esse segredo pode ser fatal para todos aqueles que estão próximos a ele. Esse livro opera naquela frequência de horror queer com muitas conexões ao que a gente está vivendo agora no mundo real, especialmente com esse monte de lei e projeto antitrans surgindo em vários países, não só aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Ele une isso a um body horror que, na minha opinião, é muito eficaz, especialmente ao tratar de conceitos como disforia de gênero e junta tudo isso com uma série de alegorias para o cristianismo, o que dá a ele essa camada ainda mais punk e transgressora. E para além disso tudo, é um livro que eu me diverti muito lendo. Em certos momentos, ele até me lembra um pouco o Evangelho de Sangue, aquela continuação de Hellraiser do Barker que eu já fiz até vídeo aqui no canal. E que, assim, não é um livro muito bom, mas é divertido. Esse aqui ele é bom e também é divertido, então é um plus. Mas é isso aí, pessoal. Se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, leiam Andrew Joseph White, assistam Raça das Trevas, ocupem Midian e, mais importante de tudo, lembrem-se sempre, vidas trans importam.